Estamos testemunhando o ano de 2026 ficando cada dia mais velho. Uau! Amados, parece que foi ontem que janeiro estava tendo o seu início. Parece que ainda foi ontem que era dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 de janeiro. Contudo, 60 dias se passou desde que o ano começou e olha nós aqui, dia 1º de março. E deixa eu perguntar, como está sendo esse ano para você? Como eu torço, como eu oro, como eu peço a Deus que você esteja vivendo um ano de muitas bênçãos. Como eu quero ler nos comentários que, pastor, a minha vida está dando tudo certo. Amados, que essa seja a sua realidade. Contudo, eu sempre checo as interações no meu canal, as interações até mesmo em canais de outros pastores, e eu vejo a realidade de muitos também. Muitos estão vivendo algum tipo de crise, algum tipo de problema, mas eu quero dizer a cada um de vocês, Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que a alegria que você possa estar vivendo. Deus é maior do que a tristeza que você também possa estar vivendo. E amados, independente de qual seja a sua realidade, quer seja boa, quer seja difícil, muito difícil, é um dever nosso deixar tudo nas mãos do Senhor. Dê a Deus o seu sorriso, mas também dê a Deus as suas lágrimas. Entendo vocês, Deus é o nosso tudo. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 37, verso 5 assim: entrega ao Senhor o teu caminho. Caminho aqui está no sentido de vida, sonhos, planos, projetos, relacionamentos. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. O confiar está no sentido de ter fé e acreditar. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. E galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Amados, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua realidade, mas para isso é necessário termos fé. A Bíblia diz algo também interessante no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 58. Toda vez que eu leio esse verso, meu coração aperta, porque ela diz assim, que o Senhor Jesus não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade. Amados, eu posso orar com você todos os dias e busco ter uma vida de oração. Eu posso somar a minha fé com você, mas eu não posso ter fé por você. É necessário que no dia de hoje você busque acreditar e confiar no Senhor. Eu sei que manter a fé quando tudo vai mal é difícil. Eu testemunhei por diversas vezes aqui a minha realidade de vida. Não é porque eu estou com terno, com uma gravata, que eu estou com a minha conta bancária com não sei quantos mil ou milhões. Pelo contrário, hoje é domingo, certo? Dia 1º. Mas antes do domingo findar, eu tenho que estar chegando na empresa para poder trabalhar 1 hora de hoje. Ou seja, eu vou ver o meu domingo virar segunda, para 6 e pouca da manhã estar saindo da empresa, porque essa é a minha realidade. Embora eu esteja de terno e gravata, não significa que eu tenho milhões na conta. Eu, assim como você, sou assalariado. Eu, assim como você, também tenho os meus problemas. Eu, assim como você, também tenho os meus desafios. Mas vem cá, que não seja uma diferença ter fé e confiança em Deus. Que assim como eu tenho a minha confiança em Deus, que você também possa ter a sua confiança no Senhor, independente de qual é a sua realidade. Entendam, Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que essa doença. O meu intuito aqui não é iludir ninguém. Mas essa doença, segundo o médico, vai levar a minha vida. Amados, Deus é maior do que essa doença. Eu creio no que estou lendo aqui. Eu creio nesse santo livro. Amados, a minha vida, ela é marcada por muitos milagres. Eu testemunhei aqui que na minha infância eu catei sucata para poder viver. Ninguém diz. Não só na minha infância, mas isso se arrastou até na transição
da minha infância para a minha adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a idade adulta. Isso se arrastou na minha vida, se eu não me engano, até os meus 19 anos. E também testemunho aqui que muito cedo eu me agarrei em Deus. E amados, eu não soltei mais. E olha que eu já passei por muitas coisas nessa vida. Eu me agarrei em Deus e me recusei a saltar. Deus foi para mim, Deus tem sido para mim aquele tronco, aquela tauba em meio a um alto mar. Se soltar é morrer. Eu escolhi agarrar nessa tauba e segurar até hoje. Amados, Deus tem mudado a minha vida. Repito aqui, não tenho riquezas. Não tenho riquezas. Trabalho 30 dias para poder receber o meu pagamento. E trabalho com gosto, trabalho com orgulho. E digo a vocês, amados, é negócio, não é negócio. É tudo ter a vida nas mãos do Senhor. Afirmo a vocês, Deus é maior do que essa porta fechada. Deus é maior do que essa doença. Deus é maior do que essa crise que você possa estar vivendo na sua família. Amados, Deus tem o poder de mudar tudo. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, assim: porque para Deus nada é impossível. Sabe qual é o problema? Que nós temos o seguinte pensamento. Nós achamos que Deus tem que agir e reagir segundo os nossos achismos. É aí que está o problema. É aí que está a nossa dificuldade com relação a confiar no Senhor. Queremos que Deus haja de acordo com o nosso achismo. Amados, Deus, Ele é maior. Entenda você nessa relação, nessa dinâmica, quem você é e quem Deus é. Quem nós somos com relação a Deus. Amados, somos servos, somos filhos, somos amigos de Deus. Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele é o nosso Senhor. É assim que funciona. Eu não mando em Deus, você não manda em Deus, mas é Deus que impõe a sua santa e soberana vontade. Nunca se esqueça disso nesse relacionamento. Quem você é, quem nós somos. Nós somos pó e cinza e Ele é tudo. Amém, amados? Contudo, mesmo sendo imensurável, mesmo sendo tremendo, Deus tem olhado com graça para a humanidade. Talvez você esteja assim, tá bom, pastor, Deus pode tudo, Deus é bom, Deus é amor, mas por que o mundo está assim, indo de mal a pior? Simples, eu vejo com os meus olhos e ouço com os meus ouvidos, eu fui até redundante aqui nesse momento, e vejo a humanidade se afastando cada vez mais de Deus. Por isso o mundo está desse jeito. Na medida em que buscamos mais o Senhor, a tendência é Deus tudo mudar. E não espere Deus agir com passe de mágica. Tem casos que Ele vai mover o sobrenatural, mas em muitos casos Ele vai usar o nosso natural, a nossa inteligência, a nossa força para poder fazer com que as coisas aconteçam. Por isso, a recomendação de Salmo 37, reentrega, confia. E sabe como esse verso termina? Salmo 37, verso 5? O mais Ele fará. Sim, justamente aquilo que está fora do seu alcance. Justamente aonde a sua inteligência não alcança. Justamente aonde a sua força não alcança. Justamente aonde já não tem mais recursos naturais. É onde Deus pega e age. É Ele fazendo mais. Eu tive a experiência de ficar alguns meses desempregado ano passado, depois de um certo tempo. E amados, como foi delicado. Porque era acordar de manhã, ver minha esposa indo para o trabalho e ficar coçando a cabeça, olhando para as questões da casa e vindo agilizar. E naquela expectativa do telefone tocar com uma proposta de entrevista, foi desconfortável, mas eu sabia que essa fase iria passar. E realmente passou. Amados, creia que esse momento que você está vivendo também vai chegar ao fim. Não deixe nada nesse mundo tirar a sua fé. Não deixe nada nesse mundo roubar a sua esperança. Continue confiando e continue proclamando que Deus é maior do que o que você está vivendo. Há uma expressão que usamos assim: não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao problema o tamanho do seu Deus. E amados, Deus é grandioso.
Deus é imensurável. Deus é maior do que o que você está vivendo. Repito aqui, o meu intuito não é iludir ninguém, mas comece a refletir. Num estalar de dedos, Deus pode mudar toda a sua vida. E Deus quer mudar toda a sua vida. Amém? Hoje é domingo. E vem cá. Já são 12:00 e alguns minutos. Nós temos por hábito orar por tudo. E se você não ora por tudo, comece a orar por tudo sempre. Mas que as nossas orações sejam muito mais do que pedir. Amém? Hoje é domingo e eu quero te convidar a participar de um culto cristão. Vá a uma igreja mais perto de sua casa. Eu não vou falar de denominação, eu nem prego a bandeira da minha igreja, eu não estou aqui para isso, estou aqui para poder pregar Cristo. Vá a uma igreja cristã mais perto de sua casa, e talvez você esteja assim, mas pastor, já fui e me decepcionei. Amados, não vá buscar pastores perfeitos, porque nós não existimos. Eu conheço as minhas dificuldades. Todos os dias eu oro, Senhor, eu preciso melhorar nessa área. Senhor, eu quero a salvação. Eu preciso vencer isso, eu preciso vencer aquilo. Senhor, me ajude a melhorar. Amados, somos chamados a viver uma vida de santidade. E a santidade, ela é um processo. Ainda mais no mundo caótico, no mundo corrompido, numa geração difícil como a nossa, viver uma vida perfeita, uma vida de ampla santidade é cada vez mais um desafio. Nós somos convidados por Deus a viver uma vida de santidade. E santidade é isso, é renunciar, abrir mão de questões naturais para poder viver questões espirituais. Não busque uma igreja perfeita, porque você não vai achar. Não busque um pastor perfeito, porque não existe pastor perfeito em uma. Não busque pastores mágicos, isso também não existe. Eu sempre estimulo vocês a orarem junto comigo, porque quando eu oro no meu particular, amados, eu sei aonde dói na minha vida, eu sei aonde está difícil na minha vida. Então, naquele momento que eu estou no meu particular com Deus, é intenso, é único. Então eu recomendo a vocês, ore. Eu sei que é difícil ter uma vida de oração, mas não deixe de orar. Amados, as nossas orações, elas causam revoluções diante de Deus. Quando você vê o difícil ficando cada vez mais difícil e você não deixa de orar, você está sempre anunciando a sua fé e a sua confiança em Deus. Deus começa a te observar de uma outra forma. E por mais que não seja no momento em que nós queremos, fato é que é sempre no momento certo. Salmos 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. É no tempo dele que é perfeito, que é certo, que é exato, tudo muda. E sabe o que é interessante? Quando a nossa ansiedade baixa, e aquela bênção chega, a gente sempre fala assim, nossa, foi no tempo certo. Alguém vai falar, mas demorou? A gente não. Se viesse ontem, eu não teria condições de receber. Mas na forma como veio, nossa, eu vejo que realmente veio no tempo certo. Quando eu fiquei desempregado e orando pela abertura da porta, e passou um dia, passou dias, passaram semanas, passaram meses, quando se abriu, eu digo a vocês, foi no momento certo. Amém, amados? Deus, ele é maior do que tudo. É de suma importância fazer essa menção. O tempo está passando. De tudo aqui na Bíblia, a mensagem que mais tem que ser ministrada em nossos dias é: o Senhor Jesus Cristo vem nos buscar. Quando eu era uma criança, eu ouvi falar que Jesus um dia viria me buscar. O tempo passou, comecei a ler e a estudar a Bíblia. E amados, essa colocação para muitos é um mito, para mim é realidade. Eu estou guardando Jesus vir me buscar. Hoje eu sou pai, o meu filho está caminhando para os 11 anos de idade, e aqui a gente prega que Jesus vem nos buscar. Mas eu ouvi na minha infância meu avô falar que Jesus vem nos buscar.
A minha mãe me ensinou que Jesus vem nos buscar. Hoje eu ensino ao meu filho, Jesus vem nos buscar. Amados, eu sei que esse ponto também tem causado muitos conflitos, principalmente na internet. Mas entendo vocês, esse mundo, como nós conhecemos, um dia ele vai chegar ao seu fim. E quando ele chegar ao seu fim, tanto faz o que você teve nessa vida, quem você foi nessa vida. O que vai fazer a diferença é onde nós vamos estar na eternidade. E eu quero muito estar com vocês na eternidade, no reino pleno, no reino consumado do nosso bom Deus. A Bíblia diz que vamos ser tantos como a areia da praia. Quando eu vou na praia e eu vejo aquela orla e pego com as mãos aquela areia, eu sempre fico assim, nossa, e a Bíblia diz que somos tantos como a areia da praia. E amados, quando esse tempo a qual nós vivemos, a qual nos subjuga, se converter na eternidade, eu creio que, embora aqui talvez não tenhamos a oportunidade e o prazer de se conhecermos, eu até fico espantado nas minhas interações que tem pessoas que moram até pertinho, mas por conta dos nossos compromissos fica um pouco difícil de marcarmos um encontro para poder se conhecermos pessoalmente. Aqui pode ser difícil, mas na eternidade, independente de quantos bilhões de bilhões e de bilhões seremos, eu tenho certeza que lá vamos se conhecer e interagirmos. E amados, eu sei que a vida aqui está difícil, mas não troque a eternidade com Deus por nenhum capricho nesse mundo. Fique com Deus. Eu quero muito desejar a vocês uma semana de bênçãos, não somente uma semana, mas todo um mês abençoado. Que vocês possam aplicar Salmo 37,5, é deixar mesmo a sua vida nas mãos do Senhor, é deixar mesmo o seu caminho, é deixar mesmo os seus planos, é deixar mesmo os seus projetos, é deixar mesmo a sua família, é deixar mesmo os seus relacionamentos. Amados, vamos viver esse ano com seriedade, com responsabilidade, se preparando para viver a vinda de Jesus. Que quando o dia dele se cumprir sobre esse mundo, amados, que nós possamos ouvir o Senhor Jesus Cristo nos chamando pelo nome. O meu nome é Wellington, quero muito ouvir Jesus Cristo nos chamando pelo nome. Wellington, o seu nome é Maria? Imagina você, irmã Maria, ouvir Jesus te chamando pelo nome. O seu nome é João? Imagina você, João, ouvir Jesus te chamando pelo nome. Eu creio nisso. Não deixe nada desse mundo. Não deixe nada te afastar dessa promessa. Não deixe nada te afastar do Senhor. Amém, amados? Eu quero deixar essa reflexão de Mateus capítulo 6, verso 33 e 34 a vocês, e na sequência está orando. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O contexto desses versos diz que Deus cuida das aves, Deus cuida das ervas, e Jesus fica toda hora repetindo, Ele também cuidará de vós. Ele também tem cuidado de vós. E Jesus fala, não fiquem ansiosos pelo que vão comer, beber e se vestir. Deus sabe dessas necessidades. Amados, mas nós devemos pegar, independente de como esteja a nossa vida, o nosso cenário, a nossa realidade, e deixarmos tudo nos cuidados do Senhor. Entendam vocês, e quero aqui repetir, a nossa vida não é um conto de fada. Deus, Ele não é um ser mágico, mas entendam, Ele é um ser que pode tudo. Tem muita gente que acha que por ser cristão, tudo na vida tem que vir de mão beijada. Amados, não é assim que funciona. Na Bíblia, nós lemos histórias, relatos de que todos aqui eram pessoas compromissadas, pessoas dedicadas, pessoas de trabalho. O próprio Cristo, quando esteve aqui, ele também teve a sua profissão. Cristo, ele viveu um ministério de levar o reino, de pregar a grandeza de Deus, a vontade de Deus, mas ele mesmo tinha as suas questões naturais, as suas responsabilidades. E vem cá, principalmente você que é jovem,
que está na adolescência para a juventude, a ferramenta que Deus quer usar para abençoar a tua vida e o teu futuro é estudo, é cursos. Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Estude, faça cursos, se projete para uma faculdade. A Bíblia diz algo interessante sobre a vinda do Senhor, que não sabemos do dia e nem da hora. Pode ser nesse ano, como pode levar mais 5 anos. Eu aqui não estou afirmando nada. Fato é que Ele vem nos buscar. Mas é dever nosso se prepararmos, se projetarmos em Deus para vivermos um futuro abençoado. Não culpe a vida. Não culpe ninguém por nada nesse mundo. O único culpado da sua vida estar boa ou ruim é você mesmo. Eu acabei de fazer um relato aqui. A minha vida foi marcada por anos e anos revirando montanhas de lixo para poder extrair o reciclável. E amados, eu tive propostas de viver o caminho oposto ao do ministério. Mas, é como eu disse, eu me agarrei no tronco chamado Jesus, na tábua chamada Jesus, em meio ao oceano de caos que era a minha vida, e até hoje não soltei e não vou soltar. Não dê desculpas como essa, porque a minha vida está assim, por conta disso, aquilo, outro, eu não tive opções. Faça você com Deus as suas opções. Amém, amados? Eu quero muito orar pela sua vida e quero muito incluir o seu nome aqui. Ontem estava aqui atualizando o caderno de oração, e embora seja um caderno fininho, ainda tem muito espaço para poder colocar aqui o seu nome. E fique à vontade, pode e deve colocar o nome da família, o nome da parentela, o nome do pessoal do trabalho, o nome da vizinhança. Amados, entendam, juntos com Cristo somos mais fortes. Amém? Vamos orar? Vamos pedir, vamos buscar as bênçãos do Senhor? Eu creio no poder da oração, que tudo aquilo que apresentamos a Deus em oração tem saída, tem solução e tem respostas. Pai, o nosso primeiro dia de março já passou da sua metade. Estamos testemunhando o ano de 2026 cada vez mais envelhecendo. Cristo. Eu creio na maior promessa da Bíblia, que é o Senhor vir nos buscar. Senhor, não podemos falar de dia, de semanas e meses e anos com relação a essa promessa. Fato é que o cenário indica, os cenários estão apontando para a sua vinda. Que eu te peço, Cristo, desperta esses corações. Desperta, meu Pai, esse sentimento de responsabilidade dos meus irmãos com relação à vinda do Senhor. Que as nossas orações sejam muito mais do que pedir, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cristo, quando fala da necessidade da vestimenta, do alimento, meu Pai, do que comer, Ele fala que o Senhor conhece essas necessidades que são naturais à nossa. Meu Cristo, eu creio que o Senhor é maior do que qualquer problema e até mesmo maior do que qualquer estado de contentamento que possamos alcançar. Meu Senhor, eu também creio que juntos com o Senhor somos mais fortes, ó Pai. E nesse momento eu quero muito orar pelas Tuas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. A maior bênção que eu devo orar, Senhor, é a bênção da salvação. Senhor, dá direção aos meus irmãos. Senhor, eu creio que quando esse mundo chegar ao seu fim, quando essa realidade chegar ao seu fim, que o Senhor nos chamar pelo nome, Senhor, seremos de fato como a areia da praia, aquela multidão que não se pode contar. Senhor, quando tudo isso se tornar uma realidade, eu quero encontrar os meus irmãos lá, meu Pai. Porque o intuito desse canal é esse, Senhor. É somar em fé, em oração. Cristo, eu tenho dito que eu não sou melhor do que ninguém. Cristo, eu tenho dito que eu não sou perfeito. Senhor, essa é a nossa condição, a condição da humanidade. Não somos melhores, não somos perfeitos, mas aos Teus olhos somos irmãos. Eu quero ver, Senhor, os meus irmãos comigo no Teu reino. Senhor, sendo bem responsável, por não termos uma data,
por não sabermos de fato quando será o dia de tudo isso. Eu oro para que venhamos ter dias sim aqui, onde tudo possa dar certo. Aonde, Senhor, há portas fechadas, que portas possam se abrir. Cristo, que aonde há um quadro de doença, de enfermidade, Senhor, eu creio que o meu Deus não mudou, que o meu Deus tem todo o poder, que o meu Deus é maior do que essa doença. Aonde o remédio não pode mais, não funciona mais. Aonde o conhecimento do médico já se tornou insuficiente, ultrapassado, eu creio que a ciência do meu Deus é maior. Pai, eu quero nesse momento, em um ato de ousadia, Senhor, pedir ao meu irmão, se for possível, que coloque a mão no local da enfermidade, no local da onde está doendo. Se for possível, põe a mão nesse local onde está o caroço, o nódulo. Eu quero repetir aqui mais uma vez, não existe oração mágica, mas existe um Deus que tudo pode. Lembra que eu falei que quando eu estou orando por mim, há um momento a qual vou fazer menção às minhas questões. Amados, eu posso orar por você, mas não com o seu coração. Nesse momento, exponha você para Deus, o que você está vivendo. Diga para Deus, reconheça que essa enfermidade, ela não tem mais jeito para a medicina, mas para Ele tudo é possível. Cristo, eu somo nesse momento em fé com este meu irmão, com esta minha irmã. Recanse, Cristo. Senhor, meu Pai, não deixe essa doença, não deixe essa enfermidade ceifar esse pai, ceifar a vida dessa mãe. Senhor, não deixe essa doença, essa enfermidade levar, Senhor, essa criança, levar esse adolescente, esse jovem. Senhor, ele tem um futuro pela frente. Cristo, eu tenho pregado aqui que o Senhor é maior do que as doenças, que o Senhor é maior do que as portas fechadas. Senhor, eu não posso nada. Eu sou apenas pó e cinza, apenas um homem, mas o Senhor é Deus. Senhor, eu jogo toda essa responsabilidade para o Senhor, porque o Senhor pode tudo. E eu te peço, cura essas vidas, arranca essas doenças. Eu te suplico, meu Pai, que este primeiro dia de março, o Senhor possa mudar a realidade dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Cristo, quero orar pela libertação. Tem irmãos que me pedem, pastor, ora por mim porque eu estou com dificuldade de deixar o vício do cigarro. Pastor, já sou uma pessoa de fé. Pastor, eu cultuo, vou à igreja, mas eu tenho tido dificuldade em vencer o cigarro. Outros a bebida. Outros, Senhor, usam substâncias mais pesadas. Mas contudo, Senhor, a trancos e barrancos são pessoas que estão na caminhada. Senhor, são os meus irmãos. Eu te peço, liberta. Tem pessoas, meu Pai, que tem um parente, que tem um amigo que estão morando em condições de rua. Senhor, debaixo de um viaduto, em uma Cracolândia. Senhor, é triste ver. É triste quando eu vejo aquela pessoa em condição de sarjeta, fedendo, desfigurada. Homens, mulheres, crianças, meu Pai, jovens, adolescentes, idosos nessa condição. Senhor, o meu Cristo morreu numa cruz por todos. Por todos. Ajuda, meu Pai, essas vidas a viverem a libertação, a viverem uma transformação que só o Senhor pode conceder. Senhor, essas vidas que estão nessa condição de dependência, de vício, tem pai, tem mãe, tem filhos, tem irmãos, tem amigos, tem parentes, tem alguém orando a Ti nesse momento junto comigo pela libertação. Eu te peço, liberta. Pai, quero encerrar essa oração orando pelos lares, pelas famílias. A nossa casa, o nosso seio familiar não pode ser um campo de batalha. Não pode ser um campo minado. Cristo, a família não é uma invenção humana, mas é uma instituição, Senhor, desenvolvida, elaborada por Ti, é criada por Ti. Eu te peço, abençoa, Senhor, esses casamentos.
Meu Senhor, que haja amor deste homem pela sua esposa, da esposa pelo esposo, que haja amor, Senhor, e responsabilidade dos pais com os filhos, que haja, Senhor, temor, honra dos filhos com relação aos pais. Cristo, eu te peço, abençoe as famílias. Manifeste sim, Senhor, a bênção da tua presença nos lares, a bênção da comunhão, a bênção da paz, a bênção da harmonia. Não deixe, Senhor, essas famílias passarem por necessidades físicas. Senhor, não deixe as enfermidades, Senhor, terem vez e triunfo, Senhor, nesses lares. Não deixe, meu Senhor, o espírito, meu Pai, da desobediência, da rebeldia, levar as nossas crianças, adolescentes e jovens para o mau caminho. Não, meu Pai. Senhor, eu invoco as tuas bênçãos sobre as famílias, em nome do Senhor Jesus. Cristo, eu tenho assumido o compromisso de orar todos os dias por esse caderno. Embora o caderno seja fininho, ainda faltam muitas páginas com linhas para poder ser preenchidas. Eu não consigo mais dizer nome a nome, mas o Senhor sabe que eu tenho anotado com carinho, com responsabilidade, Senhor, esses nomes. Eu te peço, muda essas histórias, salva, cura, transforma, liberta, muda, meu Pai, porque o Senhor tem todo o poder, Senhor. Nada te é impossível. Senhor, que esse primeiro dia seja um dia de bênçãos. Não só esse dia, mas toda essa semana. Não só essa semana, mas todo esse mês. Eu invoco pela tua graça, meu Pai, meu Senhor, sobre essas vidas. Muito obrigado por tudo, porque até aqui, grande Deus, o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor e pelo seu amor. Muito obrigado por tudo, meu bom Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa sim nos conceder um domingo, uma semana e um mês de muitas bênçãos. Fé e esperança sempre, independente de qual seja a sua realidade, de qual seja o seu estado. Amados, que tudo esteja indo de bom a melhor, mas se tudo está difícil, confie no Senhor e entregue tudo ao Senhor, quer esteja dando tudo certo, quer esteja dando tudo errado, deixe Deus agir na sua vida. Amém? Um dia de muitas bênçãos e de paz sobre a sua vida, sobre a sua família. Paz.